Bom, vamos começar as nossas questões comentadas à Banca Vunesp. E nessa primeira parte, a primeira questão foi de uma prova de 2021 sobre concordância verbal. Bom, para rever a situação, foram feitas simulações pelo computador. Não bastavam manuais de instrução para salvar o dia. A primeira conclusão era de que existiam opções mais sensatas a serem tomadas pelo piloto. Então, tem aí 3 núcleos verbais destacados. Pergunta: de acordo com a concordância verbal e nominal estabelecida pela norma padrão, as expressões destacadas podem ser substituídas respectivamente por. Vamos combinar aqui o seguinte: nesse momento você vai pausar a sua tela, gaste o tempo que você precisar, escolha com seu conhecimento prévio, escolha com a sua com seu feeling, o que você acha que é a melhor resposta. E aí, em seguida, a gente faz a revisão. Vai lá. Bom, se você realmente pausou a tela, tudo bem. Se você deixou o vídeo correr, não deu tempo nem de você pensar. Então, vou te dar a segunda e última chance. Pause a tela. Muito bem. Para rever a situação, foram feitas. Tem um verbo no plural, foram feitas, né? Tem o particípio do verbo fazer no feminino plural. Não bastavam manuais de instruções, o bastavam também está no plural. E a primeira conclusão era de que existiam, o existiam está no plural. Bom, quando a gente fala do verbo com a partícula se, porque se você olhar as opções, o primeiro verbo, ele vai ser substituído, a primeira expressão verbal, ela vai ser substituída por um verbo com a partícula se. Quando o verbo for transitivo direto, seguido desse se, essa oração, ela, ao contrário do que muita gente pensa, ela tem sujeito. E o sujeito sofre a ação verbal. O sujeito é o paciente. Então, por exemplo, descobriu-se o problema. Provavelmente, muita gente ia pensar assim: quem descobre, descobre alguma coisa. Descobriu-se o quê? Então o cara faz essa pergunta e ele acha que a resposta é um objeto direto. Não. Se o verbo tem a partícula se e ele tiver cara disso que você chama de verbo transitivo direto, o que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Aí você vai lá, descobriu-se o quê? O problema. O problema é o objeto direto? Não, o problema é o sujeito. Porque essa frase é sinônima dessa outra. O problema foi descoberto. E aí, o problema é o sujeito singular que deu origem ao foi descoberto no singular. Por isso, se o problema da primeira frase é singular, o descobriu-se também é. Agora, anunciaram-se as ofertas. De novo, anunciaram-se o quê? O verbo é transitivo direto. Então, ofertas, que você pensa ser o objeto direto, é o sujeito paciente. Por quê? As ofertas foram anunciadas. Ofertas é sujeito plural, foram anunciadas é sujeito plural. Portanto, anunciaram-se, tem que ficar no plural. Bom, quando o verbo for transitivo indireto, isto é, quando ele tiver seguido de uma preposição, de, com, por, a, etc., seguido desse mesmo se, aí sim o sujeito é indeterminado. Então, precisa-se de ajuda financeira. Observe que logo depois do precisa-se, tem o de. Então, o de ajuda financeira é o complemento preposicionado do precisa-se. É um objeto indireto. Então, nessa frase eu tenho um verbo e um objeto indireto, não tem sujeito. Portanto, ainda que eu fosse usar de auxiliares administrativos, no plural, o verbo continuaria no singular. Porque o que faz o verbo ir para o plural é o sujeito plural. E aí não tem sujeito, só tem o verbo e o objeto indireto. Recorreu-se ao juiz, não é o juiz. Esse o juiz seria um termo não preposicionado, mas o ao está preposicionado. Então eu tenho o verbo e o objeto indireto. Não tem sujeito. Por isso que se fosse as instâncias superiores, continuaria sendo recorreu-se. O que eu quero te dizer é que quando o verbo for transitivo indireto mais se, ele não tem plural. E aí a gente vai ao texto. Para rever a situação,
foram feitas simulações. Eu tenho que trocar por realizaram-se. As situações foram realizadas. Realizaram-se é um verbo transitivo direto. Realizaram-se o quê? Situações. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto seguido da partícula se, o que está depois é o sujeito. Então, isso quer dizer que a letra A e a letra B estão fora. Você marcou ou A ou B, você errou a questão. Tá? Porque se eu tenho que dizer que as simulações foram feitas, as situações foram realizadas, as simulações realizaram-se. Bom, segunda frase. Não bastavam manuais de instruções. O bastavam está no plural porque manuais de instruções é o sujeito plural. O sujeito está depois do verbo. Os manuais de instruções não bastavam para salvar o dia. Então, se manuais é um sujeito plural, bastavam é um verbo plural. Né? Então, isso aí é um caso de concordância verbal simples. Agora, eram inúteis manuais de instruções. O eram está no plural, porque manuais é plural. Os manuais eram inúteis. E aí, de novo, eu tenho um sujeito plural com um verbo no plural. Por esse motivo, nós, das opções que sobraram, vamos excluir a letra D. Eu não posso falar eram inútil, até porque isso nem soa bem. Se são os manuais eram inúteis. E terminando a última frase, a primeira conclusão era de que existiam opções mais sensatas. Observem que o existiam é plural, porque nós estamos falando da existência de opções. As opções existiam. Agora, eles pedem para trocar o verbo existir pelo verbo haver. O verbo haver tem uma peculiaridade que, quando ele for usado no sentido de existir ou de ocorrer, olha o que ocorre. Havia uma multidão aglomerada na porta. Você não vai pensar em colocar plural, porque a frase está toda no plural. E esse haver aí está no sentido de existir. Existia uma multidão. Por exemplo, houve um tumulto, ocorreu um tumulto. Você não vai colocar no plural, porque a frase está toda no singular. Agora, se no lugar de multidão eu coloco vários alunos, muitos de vocês teriam vontade de colocar que haviam vários alunos. E se no lugar de tumulto eu coloco protestos, muitos de vocês pensariam em colocar que houveram protestos. Só que você vai se lembrar agora que o verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, é um verbo que a gramática chama de impessoal. O verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito. Ora, se o sujeito é que determina a concordância do verbo, se a oração não tem sujeito, esse verbo não tem plural. Por isso, houve vários alunos e houve protestos. O verbo existir seria existiram vários alunos. E o verbo haver seria existir, seria existiram protestos. Ocorreram protestos. É o haver. Por esse motivo, das duas que sobraram, se o original era existiam opções, nós vamos dizer que o haviam saiu e acertou a questão quem marcou a letra E. Então, aí nós temos duas coisas que você tem que saber para fazer a sua revisão na hora de fazer a sua prova da banca VUNESP. O verbo com a partícula se e o verbo haver no sentido de existir. É isso aí. Bons estudos e daqui a pouco a gente faz a questão de número 2.